Podes começar, fazes favor. Muito obrigado. Meus amigos, então muito boa tarde. Tenham lá um bocadinho de paciência, mas isto para pagarmos depressa os nossos pecados, irmos para um sítio melhorzinho, temos que aturar de vez em quando uma velha maluca. Hoje é o vosso dia. Ora bem, eu vou mesmo começar por aquela deixa que o Rui deu. Eu era uma menina da cidade, assim um bocado mimalha, e de repente o meu pai teve que fazer uma entrega da filha ao Estado para eu poder fazer o meu exame de Estado, porque deixava dele mandar em mim, mas eu não tinha idade para outra coisa. Então, comecei logo por aí, por vir com o meu pai a um cartório que havia ali na rua de Santa Catarina, e ele diz, ó Sr. Armindo, a miúda é tão novinha, vai trabalhar para longe, e o senhor vai dar emancipação plena. O senhor não acha que isso que é um bocado assim... Isso é um bocado dar assim um salto no escuro? E o meu pai disse, doutor, então mas como é que eu hei de fazer? Dê-lhe emancipação restrita. Restrita, ela já pode tirar a carta de condução, já pode concorrer e tal e tal. O meu pai disse, doutor, pronto, eu quero é que a miúda não tenha problemas, porque ela é muito novinha, vai trabalhar para longe, eu não quero que depois ela ande lá com uma carga de problemas às costas. Pronto, assim fez. Isso está aqui neste livro, está aqui tudo, está a certidão de nascimento e tudo comprova que isto foi verdade. E então vem o meu bilhete de identidade. E quando vem o meu bilhete de identidade, por trás dizia, dada por seu pai, a emancipação restrita à carta de condução. E o meu pai, que era um homem muito calmo, disse, porra, que é isto? Então se eu não confio na minha filha e lhe dou uma emancipação restrita, como é que os pais vão confiar os filhos deles à minha filha? Foi aquele sacana que me induziu em erro, isto não se faz. E então, sem quase dar satisfações a ninguém, sai pela porta fora, vai ter com o senhor dizer, olha, eu em lei estou analfabeto, mas o senhor tem obrigação de saber mais alguma coisa do que eu e de ser sério naquilo que faz. O senhor devia-me ter dito que isto vinha no bilhete de identidade da minha filha. Minha filha vai trabalhar para Cascos da Rolha, vai encontrar meninos que o pai está em Angola, outro está na Alemanha, outro está não sei onde. Como é que os pais lhe confiam os filhos se eu não confio? Se eu lhe dou uma emancipação restrita? Ai, porque percebe ser Armindo, porque não sei quem, não sei que pai. E o meu pai disse, imediatamente corrigir isto. Ai, mas tenho que pagar, eu pago o que for preciso e até ainda lhe pago com 2 estalos na cara porque isto não se faz. O senhor brinca com a sua filha, com a minha não brinca. E eu nunca tinha visto o meu pai tão zangado. Fiquei assim um bocado atrapalhado. Assim, mas isto não faz mal. Faz. Isto a mim fez-me muito mal. E ponto final. Pronto. E eu só soube quase desta história, que isto que depois vinha realmente tudo nos papéis, quando pedi uma certidão para me casar. E na minha certidão de nascimento lá vem, por imposição do seu pai, foi-lhe dada a emancipação plena. No cartório tal. Pronto. E lá vou eu. A primeira escola onde fiquei foi ali nas margens do Rio Douro, numa aldeiazinha que tinha uma tortura muito grande para as pessoas daquela terra, que era as minas do carvão, as minas do feijão. Portanto, os miúdos, eu tinha 18 anos e tinha alunos com 16, assim a falarem-me grosso, com uma coisa terrível que era descalços e os pés cheios de feridas, porque eles não tinham bolinhas para jogar, nem tinham telemóvel. Tinham uma pedra para dar uns chutos entre todos eles. Portanto, a parte das unhas, sobretudo, estava toda cheia de feridas. Pai, depois vinha o inverno. E depois a erva do recreio da escola estava cheia de neve. E eu estava ali... Valha-me Deus, disse, pá, como é que os miúdos vêm cá para dentro, como é que eles me podem ouvir? Trazem uma roupa toda rota, umas calças todas rotas com uns fundilhos, bem descalços, como é que é possível? E com a cabeça cheia de sonhos, não tenho mais nada, pego num ofíciozinho e mando para o meu delegado escolar dizendo que agradecia muito, que me ajudasse a resolver aquele problema. Os meus pés já não aguentavam mais serem os únicos calçados naquela sala de aulas. Portanto, que me ajudasse a resolver as coisas, ou então teria que meter atestado médico e ir para casa.
Os meus pais têm empregadas e vai-me embora se for preciso para eu ficar a trabalhar no lugar dela, a minha tigela da sopa não se parte, mas eu quero ir para a cama e não quero ir a chorar e acordar a chorar. E, passado uns dias, aparece-me um jipe da guarda à porta da escola, para saber quem era a professora, como era a professora, queriam falar com a professora. Eu disse, olha, desculpe lá, mas o que é que eu fiz? Mas como os meus pais moravam ao pé da polícia política, que era da PIDE, e tinham muitos amigos que tinham lá estado presos, eles eram pessoas altamente suspeitas. E depois, a casa dos meus pais tinha um quintal grande que tinha uma saída para uma avenida, que era a Avenida Fernão Magalhães. E às vezes por ali dava-se fuga a alguém. Portanto, eles sabiam mais do que aquilo que a gente pensava. E então a polícia começa ali a fazer umas perguntas, dizer, é melhor a menina vir até Penafiel para ser ouvida no quartel. Não havia telefones, é evidente. Portanto, há logo o miúdo que fica aflito quando me vê entrar para o jipe da guarda e a fechar a porta e a arrancar e não sei o quê, e não tem mais nada. Vai à casa do padre e diz, a nossa professora foi presa. A professora foi presa porquê? Não sabemos, mas eles estavam a falar alto e a minha professora também começou a falar alto. E diz ele, pois, isso não me admiro nada, não é? Pois, está bem, deixa estar. O padre, como tinha telefone, liga para o meu pai, o senhor venha já pela estrada de Paredes, eu vou já pela estrada dentro dos rios, vamos ver o que é que se passa com a miúda. Porque isto está mal. Quer dizer, chega lá, a primeira preocupação do meu pai foi perguntar-me, estes gajos tocaram. Hã? Se me fizeram mal, paizinho? Sim, tocaram-te, bateram-te. Não, paizinho, não me fizeram nada. Como é que tu vieste? Vim num jipe. Onde é que aqueles sacanas vinham? Vinham os dois à frente e eu vinha atrás. Nenhum deles te tocou. Não, paizinho. E o meu pai dá um suspiro e metava-me uma bolsa assim, se algum deles te tinha tocado, eu era um homem morto, mas eu matava-os antes de morrer. E puxa-me, saca-me da pistola. Que eu nunca tinha... Eu sabia que o meu pai tinha uma pistola, mas nunca tinha visto. Eu disse, paizinho, guarda isso, por favor. Paizinho dele, minha filha, está tudo bem, tem calma. Pronto, está ali uma conversa e tal, e os senhores acabam por ver, o senhor Sua Excelência, o senhor delegado escolar, que soube depois que era agente da PIDE também, que, quer dizer, que tinha que bater as coisas certinhas comigo porque eu não era bem acabada da cabeça. Tinha muitos sonhos cá dentro e, portanto, não ia para onde me mandassem, ia por onde eu entendesse que devia ir. Lá venho, trabalhar e tal, mas, e esta parte, o Rui não sabe desta parte. Na véspera de Natal, aquilo passou-se, eu de vez em quando o meu pai arranjava uns mimos, uns pastéis, uns doces, leva para os teus catraios para eles lancharem e tal. E uns dias antes do Natal, o padre telefona-me para casa e diz ele, eu quero-vos aqui, a ti e aos teus pais, quero-vos aqui na capela de Rio Mau, antes da missa. A missa começa às 11, portanto eu quero-vos aqui lá para as 10h30. E disse, paizinho, porquê é que o padre Vasconcelos quer que a gente vá à missa? E eu, sei lá, filho, depois de velho já vou a qualquer lado. Mas deve ser, não sei, olha, não sei. E lá fomos. E eu entro e achei uma coisa muito estranha. Os meus meninos estavam todos calçados, com galochas, daquelas galochas de borracha, de não sei quantas cores, amarelas, verdes, vermelhas, azuis, e então estavam todos muito sentados e olhavam para as botas e olhavam para mim e riam-se. E era assim, o que é isto? Eu ainda estava sem perceber. Pronto, e entretanto vai o padre falar, dizer-lhe do que se tinha passado, que os pais não sabiam dessas aventuras, sabiam que eu tinha ido presa, mas era por qualquer coisa que eu tinha feito de mal, não é? Eu tinha carta e tal, se calhar fez alguma coisa na estrada, isto foi alguma coisa. Então ficaram a saber que aquela busca que me tinham feito e aquela coisa toda, que era por eu exigir que os filhos tivessem os pés com o mesmo cuidado que eu tinha aos meus, que era calçados. Já não suportava mais ver aqueles pés assim. E então a primeira coisa que pedem é: hoje não vamos agradecer a Nossa Senhora, vamos agradecer a esta jovem professora cheia de sonhos que conseguiu que nesta nossa missa de Natal os nossos filhos deste lugar tivessem todos calçados, com umas botas coloridas, exatamente como ao mundo dela. É um mundo colorido, com sonhos muito bonitos. Vamos tentar que isto aqui tudo corra bem. E correu. Eu fui para lá para trabalhar mais ou menos um mês, que era uma professora que estava de parto. Fiquei lá 3 anos até casar.
Casei, depois ainda fui lá batizar o meu filho, porque o padre que me casou disse: arranjem um filho depressinha porque eu vou-me casar. Mas a gente julgava que era ele a brincar. E era mesmo. Casou mesmo o padre Vasconcelos, depois foi professor aqui em Gondomar, e foi a primeira aventura da minha chaladice. Foi dizer: eu não aguento mais que os meus pés sejam os únicos pés calçados neste sítio. Correu bem, podia ter corrido muito mal. Penso que correu bem porque o padre também andou ali às voltas. Mas isto para vos fazer entender que hoje hoje é muito urgente nós contarmos às crianças que o mundo não é um mundo só cor-de-rosa. É um mundo onde há muitos meninos com fome, há muitos meninos a morrer na guerra, há muitas crianças muito maltratadas, e nós temos que continuar a lutar para que os nossos não sejam os reis e os príncipes, mas os outros não sejam uma vez mais escravos nestes tempos modernos. Que eu acho que é uma coisa que estamos assim a ultrapassar de uma forma muito, muito violenta. Depois disto, eu vou-vos começar, eu vou-vos dizer um poema que eu demoro um bocadinho a dizê-lo e faz muitos tons de voz. Antes disso vou aquecer um bocadinho e vou-vos ler aqui 2 poemas exatamente deste livro. E um deles é este mesmo: Meninos meus mestres. A minha vida era ainda madrugada. Dela sabia muito pouco, ou quase nada. O meu caminho era um perfumado jardim, sem geada, sem pedras duras, sem erva ruim. Não sabia que havia meninos sem manhã de sol, com dias de lágrimas e noites sem lençol. Não percebia o sofrimento de crescer sem alegria, e muitas vezes magoei, sem saber o que fazia. O meu quinho, e outro quinho, e outro mais, ensinaram-me os dias tristes dos meus tão desiguais. E os meninos todos, com quem tanto, tanto aprendi, fizeram de mim a velha feliz que hoje está aqui. Depois desta história, que foi realmente como comecei, este livro mostra as pessoas, o povo com quem eu cresci na minha rua. Comecei aqui pela minha Miquinhas, a quem eu cortava os pelos daqui da pera, e dizia: Miquinhas, deixa-me cortar isto. Dizia lá assim: olha, não queres que te corte a ti nada que está para aí ao de Pandouro? Não? Deixa estar aqui que está muito bem. Isto é para meter-os comigo, é mas um estalo. Mas se a minha mãe dissesse: Lourdinhas, ela assim: vai que ela hoje está a cu para o ar. Vai, porque senão eu vou-me sagar com ela, porque não admitia que a minha mãe me ralhasse, porque eu era a menina de vidro que ela tinha ali. Pronto, falei a vida desta mulher, que era realmente aquela mulher que dizia à minha mãe: tu fizeste, mas eu criei-a, portanto mandámos as duas igual, e ponto final. E eu admirava, porque eu tinha tanto medo da minha mãe que bastava ela regalar nos olhos e dizia: Maria de Lourdes, ó, valha-me Nossa Senhora. Quando ela dissesse Maria de Lourdes, as coisas da casa estavam quase para cair. E a Miquinhas não tinha medo nenhum dela, quer dizer, e era empregada e eu não percebia nada daquilo. E realmente essa mulher ensinou-me muito. Depois a doutora Adelaide Estrada, que era muito amiga do general Humberto Delgado, e que me pediu para, quando ele passou lá por casa dela, para lhe oferecer um ramo de rosas, e depois disse-me assim: tu vais-lhe oferecer um ramo de rosas a um senhor que vem num carro muito esquisito, e depois vais direitinha para a tua escola por ali acima, não olhas para trás, não respondes a perguntas de ninguém. Quem era aquele senhor tu não sabes. E eu sei que quando vi o homem, apetecia-me era dar-lhe com o ramo de rosas, porque ele era tão feio, e olhou para mim e dizia: um ar tão esquisito, que eu não me apetecia nada. Olha, se ela me mandava dar-lhe um beijinho, eu assim, ainda bem que o homem não deu. Eu dizia que por ali acima, a doutora Adelaide Estrada, que esteve presa muitas vezes, que foi uma mulher de luta, que foi impressionante a luta dela contra a ditadura. Via algumas vezes ir nos carros celulares para a Rua do Heroísmo presa. Sabia que de vez em quando lá ia alguém muito importante saber dela. A Emilinha dos jornais. Portanto, este livro fala
não é de pessoas importantes, é de pessoas que foram importantes na minha vida. Ou por isto, ou por aquilo. Se calhar as mais humildes foram as mais importantes, porque até me deixavam dizer asneiras, que era uma coisa que eu gostava muito. E depois, outra coisa que era... A minha rua era um centro de muitas fábricas, de muita indústria, muito comércio e muitas ilhas. Aquilo que se chamava muitas ilhas, que eram um conjunto de casas velhas, assim num corredor, onde viviam imensas famílias. Numa salinha como esta, aqui era a cozinha, e depois ali naquele canto estava um colchão que era para 4, 2 para os pés, 2 para a cabeceira, ali na mesma, e depois aqui tinha umas cortinas onde se fazia o quarto dos pais. E como os meus pais tinham um pequeno restaurante, à noite, muitas vezes, a minha mãe dizia-me assim: vais à Ilha da Miquinhas, à porta da bordadeira, bates com os nós dos dedos assim na porta, só 2 vezes, que ela não é mouca, e pousas a panela dentro da pia e vens embora. Oh, mãezinha, como é que ela sabe? Não me faças perguntas que não é preciso. Ela sabe que a panela que é minha, e ela amanhã vai-me trazer, e vai-me trazer até a panela lavadinha. Ela sabe as obrigações dela e tu sabes as tuas, é não ires para lá a espreitar. É evidente que a minha mãe não me explicava nada, mas depois lá vinha a minha Miquinhas dizer: oh filha, a tua mãe não quer que tu vejas miséria, filha. Olha, ela é tola, mas não é muito. Ela não quer que tu vejas isso. Mas porquê? Mas eu queria ver como é que as pessoas dormem assim no chão. Não queiras, filha. Nunca queiras ver isso. A tua mãe tem razão. E depois toda aquela gente que tinha quase todas vindo de todas as aldeias dos arredores, daqui do norte de Portugal, tinham qualquer coisa para fazer. Que a primeira era fugir à polícia, porque andavam muitas vezes descalças e tinham que fugir à polícia. Outras vezes é porque não usavam cuecas, iam atrás de uma árvore e levantavam, faziam assim à saia atrás e à frente e urinavam no meio da rua, e lá vinha a polícia. Mas aquelas mulheres vinham da aldeia, que não estavam habituadas a isso. Portanto, aquilo era para meninas da cidade, não era para elas. E depois era aquilo que elas vendiam para ganhar alguns tostões para criar os filhos. Eram as vendedeiras ou ambulantes daquela zona toda, porque como depois ainda por cima tinha muita indústria, elas, entre as empregadas que entravam e saíam das fábricas, e as senhoras chiques, porque aquela zona ali do Bonfim também tinha, ainda hoje tem, zonas de casas de vivendas muito chiques, de gente muito rica, elas faziam ali a vida delas e ganhavam os tostões delas. E então isso... Como é que eu vos hei de dizer? Para mim, era um fascínio. Era um fascínio. Aquelas mulheres... Eu gostava de andar a vender isto, a vender aquilo. E então punha uma tábua na cabeça e andava no quintal a imitar aquelas vozes todas e aqueles homens e aquelas mulheres. E claro, quer dizer, o meu pai ria-se e virava-me as costas. A minha mãe... A isso tiras 18, filha. Mas eu não te aflijas, que eu vou-te tratar da saudinha. Não te aflijas, filha. Pronto, eu sei que depois vinha a minha capa, não é? A minha capa vinha depois logo por trás. O que vou fazer agora? Deixe lá que a traia, que ela tem tempo para ser grande. Faz favor, a senhora diz-me o que é que eu vou fazer. E a minha mãe já sabia que ela que estava de mau humor e dizia assim: já lhe está a doer a barriga. E diz ela, e depois uma mulher ainda houve destas. Portanto, aquela minha Miquinhas era a mulher que... Era a minha Santa da Misericórdia. Era a minha capa, era tudo. E foi uma mulher que me fez muito feliz, porque dizia: olha, minha filha, a tua mãe quer toda ser muito linda, muito arranjada, anda para a minha casa, carago, sujas-te toda, molas toda, eu sem ela ver levo uma blusa ou uma saíta aqui por baixo do avental e depois tu vens outra vez limpinha, não estou feliz, senão quem é que atura esta mulher? Vais partir essa mulher, vai estudar! Oh, gente chique, tenho a mania que é gente chique. Oh filha, faz as neiras, carago, vais ter uma vida inteira para não fazer as neiras. Porquê é que a minha mãe não era assim? Mas porque a minha mãe não gostava de mim. A minha yama é que gostava. Portanto, tudo isto criou-me uma ligação com a minha meninice, com a minha rua, com a minha gente do Porto, que eu morro apaixonada por eles.
E portanto, todas estas coisas, estas histórias, estas coisas que eu conto, são realmente, como dizia, não são histórias da carochinha, são histórias de vida. Não é de uma pessoa que tem 90 anos, mas que tem 73 e que era realmente uma menina protegida, pronto, a quem os pais quiseram dar uma vida diferente da deles. Custou-me caro, porque eles eram muito exigentes. Nunca me trataram por princesa, tratavam-me era por preguiçosa. Isso era, e refilona e malcriada. Pois a minha mãe virasse para o meu pai: sabes o que é isto? É a nossa Niquinhas. A nossa Niquinhas, quando ela entra no filme de estar com ela e de fazer dela, deixá-la fazer o que ela quer, pronto, é assim e ponto final. Não vale a pena nós estarmos a pôr mais nada. E pronto, e foi assim esse meu tempo de menina. Depois disso, de vos dar estas explicações, portanto, é o meu que está a tocar. Eu nunca trago isto. Olha, cala-te ao burcão. E depois, ainda por cima, vou-vos dizer um segredo: é que eu não sei nada a lidar com esta porcaria. Não gosto, não sei lidar nada com isto. Pronto, e então eu vou-vos passar a essa parte que vocês não conhecem e que eu vou-vos tentar mostrar num retrato muito, muito nítido do que era a cidade do meu tempo, a começar aqui e a acabar na estação de Campanhã. Nas zonas, aqui nestas zonas eram umas zonas um bocado mais... Não havia muitos cafés naquele tempo, mas já havia alguns. Mas estava muito mais ligado à parte de quem vinha ao hospital, de quem ia do hospital, de quem vinha apanhar comboios já à estação de São Bento. Na zona do Bonfim não. Eram as grandes fábricas de tudo. E realmente os senhores importantes que por lá eram donos dessas fábricas e que fizeram a minha meninice. E então, vamos lá à voz da minha cidade. Era ali. Exatamente ali naquele largo enorme que tudo acontecia. Era ali o lugar mágico, onde a cidade cheia de vida nunca adormecia. Era ali que se cruzavam os operários da tabaqueira, da Vilares, da Calandra do Bonfim, da Serração de Madeira, da fábrica de prata e de pregos, e ranchos de mulherio que aumentavam o caudal e eram o cantar cristalino deste rio que, alimentado por longínquas fontes de sofridas gentes, faziam do campo 24 de agosto o jardim colorido por flores tão diferentes. Na madrugada, acordavam as ruas burguesas da rastura deliciosa do pregão brejeiro, com sotaque tripeiro e a canção ritmada das soletas batendo no trilho do elétrico. De repente, havia um brusco travar do guarda-freio e saltava do estribo o Ardina, apregoando e metendo jornais nas caixas do correio. Olha, janeiro, comércio do Porto, olha notícias. Ao domingo à tarde, era a Emilinha que entrava e saía da Pacense e do Jota, e ouvia-se então o hino do seu ganha-pão. Olha o Norte Esportivo, olha o Norte, fala do Eusébio e do Pedroto. Ó senhor, veja se tem trocadinho, obrigadinho. Olha o Norte Esportivo, olha o Norte. E as galinheiras? Ai, as galinheiras! As pontas do lenço traçadas no alto da cabeça, presas a uma rodilha. Pela mão, com uma cesta de ovos, uma Rosinha, a sua filha. Do braçado, um galo careca pedrez de pescoço vermelho e uma galinha de crista romã, de patas amarradas com um cordel velho. Os frangos espreitavam pela rede do cesto que carregava, iam-se atropelando, enquanto ela, ligeira, quase correndo, apregoava. Frangos e frangas, ó, por galados para chocar. Ó, a riqueza, ofereça para a gente se ajeitar.
das terras pacenses, trazendo um bira dançado e virado, batido com o protetor dos tamancos, vinham as parolas. Merca, cruzetas, cadeiras ou bancos, tamancos, colheres de pau. Ai, senhora, o negócio está tão mau, hein? Venha ver, senhora, olha que aqui não há pregos. É tudo coladinho, é tudo feito com segurança. Olha, veja as pernas desta mesa. Do elétrico, do 16, que passava no Largo do Padrão, chegava do mar um outro cantar, um outro pregão. Olha a caneca da linha, sardinha viva, vivinha, carapau do nosso mar. Ai, que eu ainda o trago a saltar. Ó freguesa, olha o meu tão lindo, tão fresquinho. Venha-me estrear, senhora. Era a voz das peixeiras, ouradas, coloridas e atrevidas. E as farrapeiras de Campanhã, da Sé, das Fontainhas, da Corujeira. Farrapo velho, papel, olha a farrapeira. Das Eirinhas e das Ilhas da Lomba e de Justino Teixeira, vinha a mais castiça e jovem bendedeira. Apregoava o alho porro, o manjerico e a erva cidreira no São João. É para o novo, para o bem e para o rapilqueiro, é para ter o ano inteiro. Quem caralho? Olha o manjerico. No meu teu nariz, senhor, que ele seca. Passa-me um vinho e cheire, filhinho. E um raminho de cidreira. É para fazer um chazinho. Acalma tudo que tem nervos. Olha, à noitinha é uma maravilha. Dá muito descanso. Põe tudo manso. E no primeiro domingo de setembro era a Santa Clara do Bonfim, com barracas por Pinto Bessa, António Carneiro e Barros Lima, vendendo melancia, cebola nova e o doce da Teixeira. Olhem que vermelhinha, doce e sumarenta. Oh, freguesa, olha a bela melancia. Oh menina, cheira com este melão. Olha, a categoria. É da beirinha, acredita em mim. 20 vezes, gentinha, cebolas encavadas, em trança ao quilo. Ai, Santa Clara vos dê falinha. É para acabar. Mas nem só as mulheres davam vida à minha cidade. Também os homens, de voz roufanha, entoavam e davam força a este hino à liberdade. De boi na vasca, vendia ilusões de porta em porta. Entrava e saía na loja do soleiro e na leitaria, no talho da Beatrizinha e na chapelaria, na padaria industrial e no sucateiro. Era o homem da sorte, sem sorte na vida. Era o cauteleiro. É sorte grande. É o 13, anda à roda hoje. Quem não risca não betisca. Olha a cautela com a sorte. Anda hoje, ai que é hoje que ela sai. De calças de cotim remendadas nos joelhos e nos fundilhos, um lenço tabaqueiro no pescoço para travar o suor, a bilha ao ombro coberta de eras para enganar o calor, vinha ao aguadeiro de Nova Sintra e da Quinta da China. Com um pequeno púcaro de esmalte, vendia água da nascente da mina. Água fresquinha a 2 tostões. O homem das miudezas, engravatado, mas de voz adocicada, passeava entre a paragem das caminhonetas e o velho urinol. Segurava um pequeno tabuleiro preso ao pescoço com uma alça de couro e ia anunciando agulhas grossas e fininhas, linhas, fita de nastro, elástico, ai, o estica e encolhe a 2 tostões 1 metro. Cordões para corpetes, esticadores para os colarinhos, arfinetes, botões. Em frente à junta do Bonfim, encostado à velha cabine telefónica, outra voz se ouvia. Greixa, é o engreixa. Pé na caixa, olha o engreixa. Vamos à vida, gente, vamos à vida, ouça o meu conselho. Eu as coroas e as botas fico no espelho. Era o fortinho engraxador. Homem pequenino, pouco sacana, mas bom bailarino. Sempre que podia,
engatatão e bebedor. No inverno, chegava o castanheiro de sotaque beirão. Vendia castanhas em cartuchos de jornal ou um papel grosso e cinzentão, onde trazia embrulhado um toucinho cozido e um naco de pão. Com um cesto a tiracolo, abafado por uma grossa sarapilheira que guardava e apurava o sabor e o calor das castanhas, cantava desta maneira: quentes e boas, a dúzia são 5 coroas, castanhas quentinhas a escaldar. Olha o castanheiro! De Santo Ildefonso e da Travessa das Patas chega uma outra melodia. É o som de gaita de beiços do funileiro. Homem velho, de poucas falas, olhar triste e solteiro. Dá ao pedal, a roda gira e na pedra de esmeril afia as tesouras das modistas e das chapeleiras, as facas do talhante e as das peixeiras, soldó funil e as asas de zinco enxertadas nas canecas de porcelana que têm que resistir às pancadas no tampo de mármore das velhas mesas das tascas das redondezas. Ouve-se de novo o bucólico pregão musical. A Tininha abre a porta e desaperta o avental. Já vai, senhor Oliveira, espera um bocadinho que eu já vou à sua beira. Olha, é só um tachinho que está furado. É o fundo que está furado. Faz-me tanta farta. Olha, ponha-lhe um pinguinho. Quando ele receber a féria, há de levar um fundo novo. Ai, senhor, é tão triste a vida do povo. Compõe a boina, pega na padiola e parte. Passa as costas da mão nos lábios e a música renascendo espalha-se. E lá vai anunciando a sua arte. Ao fundo da rua, na esquina da Avenida Camilo, sentado num caixote que à noite levava na mão, estava o cego com a mulher que cantava enquanto ele tocava acordeão. Entre duas canções de sangue, saudade e dor, ouvia-se baixinho: pela alma de quem lá tem, deu mesmo esmola ao ceguinho. Dirmezinho, Valongo, Balbão, São Cosmo, Juvim, de pés descalços, alma de luto e voz silenciada, de porta em porta ganhando a ceia azeda e suada, vinham as lavadeiras, as carrejonas e as leiteiras. E eram mulheres, às vezes amantes, mas sempre guerreiras. E eram o sol, o hino, a alma e a vida das madrugadas tripeiras. Neste cruzamento das ruas da minha freguesia do Bonfim, morava a cidade, perfumada a maresia e alecrim. Pulsava forte o sangue do meu Porto de antigamente. Ai, como eu tenho orgulho deste nobre povo com quem cresci e me fiz gente. Isto era a minha meninice na minha rua há 70 anos atrás. A diferença. Eu acho que ninguém sabia o meu nome. Eu era a menina mais nova do Sr. Armindo. Depois comecei a ser a menina refilona do Sr. Armindo. E finalmente, hoje posso vos dizer que fui a mulher mais feliz da minha rua, porque soube crescer com aquela gente. Tive o amor deles, não era carinho, era mesmo o amor deles. Eu penso que eles, quando vinham na janela de casa, faziam o pregão e olhavam para mim, porque já sabiam que eles davam 2 passos e depois ouvia-se a minha voz mais baixinho ao longe a imitá-los. Portanto, isto era um código que nós não tínhamos combinado nada, e isto é que chateava a minha mãe, porque dizia: ai meu Deus, esta rapariga é maluca, isto é uma vergonha, isto não pode ser. E depois dizia para o meu pai: tu não tens mãos, se tu tivesses mãos e lhe desses 4 estalos, mas tu viras as costas e ainda te rires. Quer dizer, e a minha mãe que era má, cá para mim a minha mãe que era má porque era exigente demais, não é? O meu pai até se ria com aquelas coisas. Portanto, e este Porto
quando eu me lembrei de escrever estas coisas e de estar a fazer estas memórias na minha cabeça e de as pôr no papel e de lhe dar voz, posso-vos dizer que às vezes só dizia 3 frases e estava lavada em lágrimas, porque eu via o rosto das pessoas, eu sentia-lhe os passos. Às vezes fazia um sinal com o meu pai que estava na porta em baixo. E eu, pois, não faz mal, se for a minha... Quando eles me faziam assim, eu sabia que era o meu pai. Quando eles faziam assim, era da saia. E aí é que já era mais complicado, porque às vezes ela nem dizia que dava, era pinga, já estava. Mas foi... E eu hoje não ouço... Eu fico muito triste porque eu hoje não ouço os miúdos falarem da meninice deles. Estão com um telemóvel horas infindas, depois vão pôr uma coisita e depois está calado, não faças barulho. Quer dizer, eu digo, os miúdos hoje nem podem fazer asneiras. Não têm tempo. Eles não têm tempo, têm que estar alapados ali. Não mexerem muita coisa que podem estragar. Se o pai ralha, a mãe começa a discutir com o pai. E depois ainda tem aquela coisa dos meus filhos, os teus filhos, os nossos filhos, os filhos dele, esta conjuntura toda, que para uma criança deve ser complicadíssimo, pois eu só com um pai e com uma mãe via-me aflita, que faria se não fosse assim, não é? Quer dizer, isto é o que eu penso. E fiz-vos o retrato da minha cidade, naquele tempo, das zonas realmente onde se fechavam as portas para ninguém ver a miséria que ia lá dentro. Onde os meninos não tinham meninice, nem tinham escola porque tinham que ir trabalhar, aprender uma arte, vais aprender uma arte. E então lá iam os meninos para trolhas, para pesteleiros, para sapateiros, e depois andavam de porta em porta, não tem nada para o meu patrão, não tem nada para a minha patroa, quer dizer... E eu também queria ser assim, queria andar com eles, não é? Porque achava que aquilo é que era engraçado. E não podia fazer perguntas, porque se fizesse perguntas diziam-me assim, isso não tens idade para que isso te interesse. Eram frases tão feitas, porque eu também me dá a ideia que a minha mãe que se sentia mal a explicar-me muitas coisas, nem me sabia explicar e tinha vergonha, e portanto era melhor ela armar-se em má e dizer ponto final. E ficávamos por ali. Agora, a minha cabeça é que foi sempre muito cheia de dúvidas. E então, quando pude chegar a uma escola, quando meu pai dizia assim, tenho ali uma saca para tu levares para a tua canalha. E, meu Deus, que bom. Eu ficava tão feliz, porque eu parava o carro cá em cima e dizia, preciso de gente. E o pai da nossa professora mandou coisas para a gente, ele mandou pastéis e marmelada e pão, e eu ficava a ouvi-los, digo assim, como é que esta canalha adivinha? Como é que eles sabem o que o meu pai mandou? E porquê que o meu pai manda? O meu pai também não é rico, e eles estavam sempre a dizer que não eram ricos, portanto, para mim aquilo era tudo uma confusão, mesmo já depois de crescida, dizia, porquê é que eu faço? E depois eu achava graça porque eles não queriam que eu sofresse. E tinham passado, quando eram crianças, pelas mesmas situações de não ter mimos, não ter fartura, não ter abraços. A minha mãe veio de uma família de 13 filhos, e o meu pai uma de 11. Ali da zona de Aveiro, das terras de arroz, onde se trabalhava de noite e de dia, dentro de uma bateira, como eles diziam, a tratar do arroz. Portanto, quando eles puderam vir para a cidade e viram que podiam ter uma vida onde as filhas tivessem um futuro diferente do deles, eles foram as pessoas mais felizes do mundo. Mas a gente, quando é mais novo, antes totozinha, não é? Não percebia nada, nem tinha a quem fazer perguntas. E hoje, quando estou a fazer este rosário de coisas e a ligá-las todas, tenho uma sensação muito engraçada. Tenho a sensação que a minha mãe continua atrás de mim a dizer assim, nunca mais ganha juízo, filho. É a sensação que eu tenho, e ela vem sempre aqui para este meu lado direito dizer-me a mesma coisa. Nunca mais ganha juízo, filha, tu não tens vergonha. Mas por outro lado, ouço o meu pai a suar o nariz porque está a chorar. E digo-se, pois ela é sempre a mesma coisa. E às vezes eu digo, Miquinhas, e tu que dizes, caralho, não me dizes nada?
Não, a Miquinhas não me diz nada, porque ela deve estar tão longe. Foi realmente uma mulher tão santa, que deve estar tão longe. Eu penso que ela deve estar a ver quando é que eu vou, que é para não ir para o inferno. Se deitam uma rapariga, ela vai direitinho a ter com o diabo, porque ela só está bem ao pé do diabo, não é? Portanto, essa ainda penso que ela estará à minha espera numa esquina qualquer. Mas penso que hoje, estas coisas todas que a minha geração viveu e que nos amadureceu, se calhar, um bocado cedo, hoje não é possível falar isto com os meninos, porque eles ficam traumatizados, eles choram, eles ficam tristes, eles não têm necessidade de saber estas misérias. E pronto. Depois, não todos aí na noite nos copos e na droga, mas também não faz mal nenhum, que os pais isso não veem, e não é os filhos deles, são os dos outros. São sempre os dos outros. Lourdes, muito obrigado. Nunca me canso, nem que eu ouça 1000 vezes. É uma emoção sempre muito grande. A primeira vez que disseste foi aqui, não foi? Foi. Muito obrigado. Em meu nome, em nome da Unicef. Muito obrigado.